meus queridos, tudo bom? A gente vai dar entrada agora na nova era da história do Brasil, que é a Era Imperial. Ela se inicia com a vinda da família real, período joanino, dado esse nome por conta de Dom João VI, e aí a gente vai para o primeiro reinado, a regência, e o segundo reinado, tá? Que corresponde aí ao nosso período imperial de 1808, chegada da família real, até 1889, com a proclamação da República, e aí a gente vai para outra fase da história do Brasil, política e economicamente falando, que é o Brasil republicano. Bora-se embora para o nosso Brasil imperial, para a gente entender por que a família real transferiu todo o estado político para a colônia. A gente tem que falar sobre o contexto da época, do início do século XIX, finalzinho do século XVIII, que foi o que aconteceu. Vamos dizer assim, um grande nó que estava acontecendo no mundo, politicamente falando, eram as consequências da Revolução Francesa. Iniciada em 1789, e a gente usa como data de princípio e mais simbólica o 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha, ela se estende em termos didáticos, até 1799, quando acontece o golpe do 18 Brumário e assume o poder na França Napoleão Bonaparte. Napoleão é marcado por uma política imperialista. O imperialismo é marcado pela prática de expansão territorial, econômica e influências culturais. Napoleão, então, promove uma série de campanhas militares para anexar territórios, ele que tinha amplamente o desejo de repetir a influência de que Carlos Magno um dia havia exercido na Europa, do Reino dos Francos, quando tomou quase todo o centro da Europa Ocidental. Napoleão começa suas campanhas militares de expansão, mas encontra um adversário à sua altura, a Marinha Britânica. O exército francês era muito eficiente nas suas campanhas. A estratégia militar de Napoleão era muito efetiva para as ocupações. Tanto que alguns territórios que ele conquistou, ele nem chegou a ter a campanha militar de fato. Só o fato dele estar indo até o local já fazia os inimigos se renderem. Era um general de guerra, um estrategista, um engenheiro balístico, entendia de armas, mas não tinha essa mesma eficiência na Marinha de Guerra. E a Marinha de Guerra britânica conseguiu frear o êxito de Napoleão. E quando isso aconteceu, Napoleão, que não era uma figura de meios termos, para ele quase tudo que ele faz é 8 ou 80, ele vai se lançar num projeto bem a molde Napoleão. Ou ganha-se tudo ou perde-se tudo, lança-se o bloqueio continental. O bloqueio continental seria um antídoto para os atos de navegação, que eram uma determinação britânica do século XVII, que dizia que todas as embarcações que viessem da Europa tinham que parar em portos britânicos e pagar taxas à Inglaterra. Quem não assim fizesse seria repreendido pela Marinha de Guerra britânica. Óbvio que Espanha, Holanda não aceitaram e foram atacadas e derrotadas. Então esse ato de navegação já vigorava na Europa há quase um século, quando Napoleão veio com um bloqueio continental, que é o contrário. A partir de agora, no bloqueio continental, o Decreto de Berlim, quem fizesse comércio marítimo com a Inglaterra declarava guerra ao exército francês. E aí a situação é a seguinte: as nações europeias têm que escolher. Se fizerem comércio com a Inglaterra, declaram guerra à França. Mas se não fizerem comércio com a Inglaterra, declaram guerra à Inglaterra. E algumas dessas nações, a maioria delas, não tinha como tomar essa decisão de enfrentar o exército francês ou a Marinha Britânica. Entre as nações que não tinham condições desse processo, estavam as nações ibéricas. Espanha e Portugal não estavam naquele momento em condições de enfrentar nem França nem Inglaterra. A Espanha, por ser fronteira com a França, fez um acordo de paz armada. Então a França vai se aliar à Espanha em troca de não haver o ataque, e a Espanha não vai fazer comércio com a Inglaterra. Então
a Espanha encontrou uma maneira de se proteger. Portugal estava vivendo um momento de crise econômica, crise política. Portugal tinha dívidas altíssimas com a Inglaterra e, para piorar, o maior mercado consumidor dos produtos portugueses era a França. Então, se Portugal declara guerra à França, ele perde o seu maior mercado consumidor e é derrotado. Se declara guerra à Inglaterra, perde seu mercado financeiro, que é de quem ela contrai empréstimos e ela deve, e vai ser atacada da mesma forma. Mas como nada que está tão ruim não possa ficar pior, Portugal ainda tem um problema de sucessão do trono. O rei de Portugal já estava em final de sua vida, prepara seu filho, e acaba que o filho contrai varíola, morre. O rei também vai a óbito logo depois. A rainha enlouquece, Dona Maria I, né, vai ser até marcada pelo seu epíteto, pelo seu apelido de Dona Maria I, a Louca. E o trono cai para Dom João VI, que é o que vem governar o Brasil, e Dom João não foi preparado para ser um líder político. Ele estava inclusive sendo iniciado no processo clerical, ele ia para um cargo eclesiástico, queria viver em clausura, em mosteiro. Ele não era uma figura marcada pelo poder político, pelo poder de decisão, não gostava de tomar decisões, marcado por uma instabilidade emocional muito grande, não gosta de ser pressionado. Aí tu imagina um líder político num momento onde a Europa está em guerra, um rei que tem que tomar decisões e não gosta de ser pressionado, se trancava dentro dos seus aposentos, ameaçando fazer uma greve de fome até a morte, apelava para as questões sentimentais, chorava até você desistir de questioná-lo, de pressioná-lo. Aqui no Brasil, inclusive, há relatos que narram que ele, para não tomar decisões políticas, aqui no Brasil, o que é que ele fazia? Ele andava com comida no bolso. Então ele tinha uma roupa com muitos bolsos, e para que ninguém viesse perguntar a ele, ele sempre tinha comida, porque quando alguém fizesse alguma pergunta, ele tirava comida. E como você não pode falar enquanto a pessoa está comendo, tem que esperar ele terminar de comer, ele não terminava de comer nunca. E não se engane não, há relatos que ele comia até desmaiar, se fosse necessário, para que você desistisse de questioná-lo. Tá? Saía para caçar e queria isolamento, e acredita-se que ele passava a tarde dormindo em vez de caçar, tá? E quem é que vai questionar o rei se voltou ou não com a caça? Então ele não é uma figura política. Porém, com todas essas nuances que ele fugia de suas responsabilidades, é marcado por ter sobrevivido a um dos momentos mais tensos da Europa no século XIX, que é o período napoleônico. Só que Napoleão é um megalomaníaco. E quando Napoleão olhava Portugal endividada, sem condições militares de enfrentá-lo, com um rei fraco, Napoleão colocou Dom João com certeza na lista dos últimos que traziam alguma ameaça a ele. Isso foi ótimo para Dom João, porque sem a observação próxima de Napoleão, Dom João fez um acordo com a Espanha. O famoso casamento entre Dom João e a princesa espanhola Carlota Joaquina. Casamento que foi tão rápido o arranjo que Carlota casou com Dom João com criança. Ela não tinha nem 10 anos completos quando casou com Dom João, tanto que ganhou um apelido na corte portuguesa de a menina. Ganhou um pônei, ganhou uma casa de boneca como presente de casamento, para vocês terem noção. Carlota vem para ser a oficialização do seguinte acordo. Caso a França ataque a Espanha, Portugal se uniria ao exército espanhol, e Napoleão não sabia disso. E o contrário, se a França atacasse Portugal, o exército espanhol iria intervir. Quando esse casamento aconteceu, já mostra o quanto Dom João, mesmo com as suas limitações, conseguia se sustentar politicamente. Aconteceu o que se esperava. Napoleão descobre, faz uma intervenção na Espanha, prende o rei da Espanha, depõe o rei da Espanha, coloca seu irmão no poder da Espanha. E Portugal era para ter declarado guerra, o que Dom João não fez. Dom João não declarou guerra à França. Carlota, indignada, a partir de então, passa a tentar derrubar Dom João de todas as formas possíveis. E não conseguia. Porque quando ela tentava se aproximar da corte para buscar um plano para derrubar Dom João tinha uma estratégia de pagar por fofoca.
Ele era uma pessoa que tinha muito interesse sobre o que acontecia na corte, ele sabia que as pessoas falavam mal dele, então ele usou a seguinte estratégia, ele pagava por informação. Seja fofoca de cunho sexual ou o que fosse, ele acabava sabendo de quase tudo que acontecia. Resultado, Carlota se aproximou de vários membros da corte que declaradamente falavam mal de Dom João, prometia a eles que se unissem a ela e ela derrubasse Dom João, eles iam formar a nova corte. Só que esse mesmo grupo que se aliava com Carlota ia lá em Dom João e dizia: Dom João, Carlota está planejando fazer isso e isso e isso para lhe derrubar do poder. Carlota nunca conseguiu, durante esse período, derrubar ou enfraquecer Dom João, que acabava sabendo quase todos os passos dela. A cada vez mais eles vão se afastando como figuras de aliança, chegam a um momento onde o casamento deles não é desfeito por uma questão política, mas eles nem se falam por carta, moram em residências separadas. E Dom João não vai responder militarmente à França. Então Napoleão dá um ultimato, manda uma carta dando um aviso de que se Portugal não se posicionar, ele vai invadir o território português. Dom João agora tem que tomar uma decisão. Foi onde a Inglaterra agiu. Mandou um ministro muito eficiente no trato político, um rapaz chamado Lord Strangford. Esse cara, esse nobre, foi diretamente responsável para que Dom João concordasse com a proposta britânica, que a gente chama de Convenção Secreta. A Inglaterra faz a seguinte proposta: transfira a corte portuguesa para o Brasil, leve para o Brasil os principais funcionários do Estado português e governe da colônia. Transfira o eixo político da metrópole para a colônia, porque Napoleão não tem como ir até a colônia, porque está em guerra na Europa. E aí Dom João, óbvio, como eu vou conseguir transportá-lo? A Marinha Britânica é quem vai o fazer. E, em troca, a Inglaterra quer que Portugal crie novos acordos comerciais, inclusive abrindo a colônia brasileira e, se possível, rompendo o pacto colonial. Era bom para Dom João, porque escaparia da intervenção militar napoleônica e iria ficar em segurança com sua família e com a corte no Brasil. Era bom para a Inglaterra, porque abriria-se novos acordos comerciais. E assim foi feito. A Convenção Secreta foi assinada, apareceu uma lista dos funcionários da corte que vão vir para o Brasil. Só que havia uma emergência de que isso acontecesse, porque Napoleão já tinha dado ultimato. Inclusive, Dom João foi orientado que enviasse um baú com uma quantidade de peso em ouro e prata, entregou aos oficiais franceses na fronteira, pedindo um prazo estendido para tomar a decisão. A França aceitou o prazo, mas Napoleão não cumpre com o acordo e antes do prazo pré-determinado ele atacou. Napoleão mentiu e invadiu Portugal. Só que Dom João mentiu primeiro, né? Porque ele enviou o baú pedindo um prazo, mas ele estava se organizando para fugir para a colônia. Então, apesar de que Napoleão não cumpre o prazo e mente, Dom João mentiu primeiro e surgiu até a expressão de que quando Napoleão invadiu Portugal, o exército francês chegou a ver as tropas portuguesas, os últimos navios indo embora, surgiu a expressão, ficou a ver navios, os navios portugueses se afastando do litoral e vindo para cá. Ele vai transferir a corte a uma seleta lista VIP da VIP nesse comando, porém, Dom João tem uma rainha, né, uma mãe doente, filhos pequenos, e ele mesmo, obviamente que ele não vai esperar todo mundo para embarcar, e tinha que se embarcar, trouxeram tudo que podiam, tá? Trouxeram móveis, trouxeram não só a mobília do palácio, mas a mobília da Biblioteca Nacional, com as estantes, trouxeram obras, trouxeram os equipamentos para o Estado funcionar aqui, tá? No Brasil, eram coisas que demoravam para embarcar, havia uma urgência, então Dom João fez o seguinte acordo, eles parariam na África para fazer uma parada de alimentação, de abastecimento, e depois eles viriam para o Brasil. Como Dom João tinha uma urgência de vir, ele abasteceu o navio
e veio à frente. E o restante vem depois e vai fazer essa parada na África, que ele não vai fazer, ele vai vir direto, tá? E isso permitiu, sem autorização dele, que grande parte dessa corte incluísse nos navios os seus parentes que não estavam na lista. Então, a gente não tem dados numéricos oficiais, mas acredita-se que essa lista vinha com 600 a 1.000 pessoas na lista. E vieram para o Brasil mais ou menos entre 8 a 12 mil pessoas. Na mesma quantidade de navios. Então, esses navios vieram abarrotados, foi uma viagem extremamente desgastante, complicada. E não podia se reclamar, porque eles estão vindo todos clandestinos, tá? Dom João, na viagem, nós tivemos um problema nas correntes marítimas próximas ao Brasil. E Dom João acabou se afastando do litoral brasileiro por alguns dias. Começou uma crise de abastecimento, um surto de doenças parasitárias dentro do navio. E aí ele se aproximou do litoral de Salvador. Até hoje há uma dúvida se ele parou em Salvador por necessidade ou por uma estratégia política, porque Salvador tinha tido a Conjuração Baiana há pouco tempo, ainda havia um certo resquício, uma cicatriz social de desejo de emancipação na região da Bahia, que já tinha sido muito mais influente. Mas a verdade é que ele para em Salvador, e foi uma parada tão não programada anteriormente que o Forte de Salvador, o Farol, identificou a chegada do navio. Eu não sei se vocês lembram quando eu disse que quem trouxe a corte portuguesa foi a Inglaterra. Aí você está no porto, em Salvador, não é avisado. E você avista um navio inglês, é uma ameaça de invasão, é um navio que está vindo sem autorização, um navio pirata. Diz que tocou o sino em Salvador, a cidade foi um caos, porque eles iam ser atacados, tá? E o que fazer? Não estavam preparados, até que o toque do sino, e isso fez com que também Dom João percebesse que eles não avisaram que eram eles. Que eles podiam também ser mortos, né? Com os canhões do porto. Então, ele mandou um navio menor com um funcionário para avisar de que quem está ali era a família real. Veio um documento com um selo. A própria elite de Salvador pediu um dia para eles prepararem a cidade para recebê-los. Foi feita uma acolhida, tá? Bem a Brasil, com muita comida, festa. Diz que a recepção encantou Dom João, mas desencantou Carlota, porque é uma rainha, muito mais marcada pela pompa, que Dom João não tinha tanta essa preocupação, quanto Carlota. Pra você ter noção, Dom João pouco trocava de roupa nos 12 anos que esteve no Brasil, tá? A sua roupa era tão usada que ela ficava rasgada, e aí um funcionário, já que ele não trocava de roupa, um funcionário, quando ele dormia, costurava. Enquanto ele estava dormindo mesmo, remendos na roupa dele, tá? Já a Carlota não, é a rainha, você não pode tocar na rainha, você tem que fazer referência. Ela não tinha aqui uma pompa no Brasil, as pessoas pegam nas outras. Aqui no Brasil, culturalmente, a gente pega na mão, a gente pega na pessoa. As pessoas não andavam tão comumente de cavalo, não havia separação das vias, é uma via só, não tem calçada e rua, é um pavimento só, tá? As pessoas tomavam banho de rio, a elite come com as mãos, foi um choque para ela odiou esse contato com a elite brasileira, tá? A elite brasileira também se choca com a presença da elite europeia, um novo tipo de comportamento, existem cerimônias que devem ser feitas para tomar o de jejum, para tomar o almoço, o jantar, a maneira de se portar, como falar, tudo isso muda o comportamento da sociedade brasileira, principalmente a sociedade carioca, que é quem mais tempo passa com a presença dessa nobreza. Então isso vai... A elite brasileira vai se sentir brega, então ela vai ter que se adequar àqueles novos métodos e, obviamente, as nossas relações de prática também vão influenciar a corte europeia. A verdade é que Salvador abrigou a família real. Um dos primeiros atos de Dom João, quando viu os portos abarrotados de produtos sem autorização de comercialização, foi a abertura dos portos, porque a Europa estava em guerra e ele precisava fazer a economia rodar, já que a sede agora é a colônia. Então abre-se os portos, tá? Para a Inglaterra e as nações aliadas. É o fim oficial do Pacto Colonial, porém a abertura dos portos, deixar bem claro que foram abertos 5 portos, tá? Recife, Belém,
São Luís, Salvador e Rio de Janeiro. São os portos que serão abertos, tá? Os outros portos estão fechados e não se pode comercializar, por exemplo, ainda o pau-brasil. Ainda continua um monopólio sobre o pau-brasil, tá? Mas já é um princípio de uma mudança de perfil econômico que está acontecendo aqui na colônia. Constrói-se o primeiro curso acadêmico no Brasil, que é a Universidade de Medicina de Salvador, que até hoje funciona, o prédio da reitoria ainda abriga as salas da primeiras salas do curso, tá? O curso mais longínquo aqui com autorização de Portugal. E o restante da corte veio da África, como havia sido planejado, para o Rio de Janeiro. Uma viagem horrível, porque nós temos aí mais ou menos de 12 a 16 vezes o número de pessoas que deveria ter vindo. E quando chegaram no litoral, foram avisados que não podiam desembarcar, porque Dom João não tinha chegado. E você não pode desembarcar antes do rei, porque era crime. Poderiam ser condenados. Eles já tinham que entrar discretamente, porque não podiam estar aqui. Então, se eles desobedecessem, a punição era maior. Tiveram que esperar, acredita-se que se esperaram entre 40 e 60 dias, que foi o tempo para se convencer Dom João de que a corte havia chegado, ele que não queria sair de Salvador. Até porque em Salvador, ele não tomava decisões políticas continuamente, ele estava na sua zona de conforto, né? Então, quando ele chega no Rio de Janeiro, é quando finalmente é autorizado que a corte desça, e se criou uma tradição no Brasil que até hoje se tem, nas festividades dos foguetórios, dos desfiles, tá? O Rio de Janeiro vai ter que passar por uma transformação, porque vai receber a corte, inclusive o número de pessoas é bem maior do que o esperado, então não há moradias suficientes. O governo, inclusive, decretou uma regra chamada PR, um selo que era colocado nas casas para que tomasse as casas da elite brasileira para ceder espaço para a elite europeia, né? Que a gente chamava PR, era propriedade real, que a sociedade carioca, inclusive, de forma irônica, chamava de põe-se na rua, porque o próprio proprietário da casa era convidado a virar empregado na casa dele para ceder os cômodos para a elite europeia que aqui chegava. Você vai ter, nessa chegada, um processo de pavimentação, iluminação, vai ser construído as universidades das faculdades de Direito e Medicina no Rio de Janeiro. Inclusive, os alunos tinham que fazer a prova na Europa para serem reconhecidos, tá? Aí vieram os livros, nós vamos ter a Biblioteca Nacional, tá? Que também fica no Rio de Janeiro. Nós temos obras na Biblioteca Nacional que são volumes únicos no mundo. Então, se você está aí no Rio, me ouvindo agora neste momento, não deixe de visitar a Biblioteca Nacional. E você que um dia for ao Rio, tá? Dedica um tempo para conhecê-la, é uma estrutura genial. A Escola de Belas Artes, tá? Teatro, porque tem que ter vida, né? Social, que as vidas sociais aqui eram só nas festividades. Mas a elite europeia tem um continuismo de vida social aqui. Tanto que vai ser trazida uma missão artística para cá. Os mais famosos, disparados, são Jean-Baptiste Debré, sempre presente nas provas do Enem, as obras do Debré, tá? E o Rugendas, que vão retratar a sociedade brasileira, tá? E todos os seus novos cotidianos. A imprensa vai ser autorizada no Brasil, então vão surgir os primeiros folhetins. Isso vai fazer com que a literatura nacional comece a ganhar um novo patamar. Surge o primeiro banco oficial do Brasil, o Jardim Botânico, que tinha a intencionalidade de se criar a questão também farmacológica e quais os produtos, os gêneros, as plantas que poderiam ser produzidas aqui para adequar a sociedade brasileira ao padrão europeu. E, óbvio, Dom João criou um novo laço social, porque como rei, ele podia dar títulos de nobreza à sociedade brasileira. Era assim que ele comprava a sociedade brasileira, dando os títulos, né? Muita gente virou barão aqui no Brasil. Não era um título que lhe dava muitos benefícios, mas ele dava status, e inclusive tinha que pagar uma taxa anual para manter o título, tá? Eram convidados aos bailes. Então a sociedade carioca mudou bastante com a presença da corte portuguesa. A Inglaterra está interessada que Dom João faça além da abertura dos portos. A guerra continua na Europa e a Inglaterra continua em aliança com Portugal.
Os portugueses que lá ficaram, a burguesia, os militares, a população sem recursos de nobreza, ficaram resistindo ao exército napoleônico. E aqui no Brasil vão ser assinados 2 grandes acordos com a Inglaterra como parte do pagamento dessa dívida. O Acordo de Comércio e Navegação, que dava à Inglaterra benefícios de taxa alfandegária. A Inglaterra é quem vai pagar menos taxa para trazer seus produtos importados. Tanto que o Brasil vai ser invadido pelos produtos britânicos, né? Os manufaturados britânicos vão minar a economia brasileira, tá? E vai criar também um novo perfil de consumo, de vestimenta aqui no Brasil. E o Tratado de Aliança e Amizade, que determinava que a Inglaterra tinha direito a um porto livre. Ela escolheu o Porto de Santa Catarina, porque ela tinha já interesse de se deslocar para o sul do país e para a região do Prata. E ela também vai ter o direito de exploração do pau-brasil para a construção de estaleiros, tá? E uma prerrogativa extremamente poderosa de que a Inglaterra o inglês não pode ser levado a julgamento no Brasil. Os ingleses, se cometerem crime, haverá um juiz designado para o Brasil, um juiz inglês. É ele quem vai determinar a punição aos britânicos. Isso vai até o segundo reinado, quando nós teremos a questão Christie, tá? Para resolver esse problema. O grande causador dessa transferência, que foi Napoleão, ele vai ser derrotado em 1815. E a França é obrigada a assinar o Congresso de Viena. No Congresso de Viena havia um princípio que dizia da legitimidade. Todos os reis têm o direito de voltar para o seu trono. Os reis que foram destronados, que foram derrubados por Napoleão. Dom João tem o direito de voltar a Portugal. Sua mãe havia falecido, Dom João não sabia o que fazê-lo. Se voltasse, quem deixaria? Dom Pedro ainda era muito jovem e muito irresponsável, marcado pela irresponsabilidade, não queria a ideia da política, era uma figura bem problemática. Então, Dom João tem uma ideia genial: não sair do Brasil e, ao mesmo tempo, se coroar. Ele eleva o Brasil, numa cerimônia, à condição de Reino Unido. Então, o Rio de Janeiro se tornou a única cidade do mundo que foi sede de sua colônia e de sua metrópole, e a única cidade que tem um rei europeu coroado. Dom João se coroa no Brasil, o Brasil vira sede do reino, e isso tem implicações. Primeiro, ele não volta para Portugal, o que vai provocar a reação dos portugueses, que 5 anos depois vão se libertar da presença britânica, e os militares e a burguesia portuguesa vai expulsar os representantes britânicos e vão exigir o retorno de Dom João, no que a gente chamou de Revolução Liberal do Porto, um dos pontos cruciais para o processo da transição para a independência do Brasil. E segundo, mudou o perfil da sociedade brasileira quando a gente virou reino. As taxas tributárias mudaram, tudo era justificado porque agora a gente era sede do reino. E o Nordeste, que não era mais o centro econômico, que não era mais o eixo principal, ficou sobrecarregado de forma tributária e esquecido na sua importância política, fazendo com que Pernambuco fizesse uma insurreição. Essa insurreição pernambucana em 1817 tinha intenção de se separar do Brasil, por conta dessa mudança de perfil de comportamento, e liderado pela elite pernambucana, com a presença de algumas famílias aristocráticas, algumas famílias influentes do Nordeste do Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, aqui do Ceará, da família Alencar, tá? Da Bárbara de Alencar, vão reagir contra a decisão do Brasil ter se tornado sede e a maneira tributária como o Brasil tratava o Nordeste, e vão tentar se levantar e se separar, mas vão ser esmagados pelas tropas portuguesas, vão ser os líderes presos, tá? Tomados seus bens, e Dom João começa a ter que lidar com a pressão política interna, porque a elite brasileira começa a visualizar um desejo de independência. E 2, pela pressão dos portugueses que lá ficaram, que querem o seu retorno. A gente vai dar uma pausazinha para a gente fazer a nossa segunda parte desse processo, que é a transição para a independência. Vá ali tomar sua água, comer um biscoitinho e no banheiro que a gente volta já. Segura, Paulo!